A Terra, no seu processo de construção, ela teve uma forma e ela realiza movimentos que são muito específicos. De fato, se a gente analisar todos os movimentos da Terra, nós ficaríamos aqui horas e horas e horas, que são para lá de 50. Mas a gente, nessa aula, vai focar em pelo menos dois movimentos, aqueles que têm relação com o Sol. E essa aula de hoje, a gente vai estudar mais sobre a Terra em movimento e as suas características no geral. Primeira coisa, quando a gente dialoga sobre a Terra, ela tem uma forma simples geométrica de ser vista. A Terra em esfera. Mas claro, se a gente for criterioso, a gente vai ver que não é bem assim. Por ser um sólido de revolução, quer dizer que está em movimento, esse sólido justamente vai apresentar um formato meio uma elipsoide, com a sua terra sendo levemente achatada nos polos. Porém, entretanto, todavia, à medida que se eu tirasse toda essa água da Terra, ela teria um formato muito desigual. Então, por causa da atuação da gravidade que gera esse movimento desigual, esse formato desigual, a gente, por assim, a denomina como geóide. E a geóide, justamente, ela começa a ser descoberta a partir da nossa história, através de movimentos empíricos e científicos, que a gente descobre como funciona a esfera da Terra, a esfericidade da Terra. Primeiramente, a Terra, ela está em esfera. Ela tem uma forma simples de observação. Como ela foi feita? Primeiramente, começam a notar que ela talvez seja esférica através do formato arredondado que normalmente se via em alguns eclipses lunares. E viam que a sombra, e se aqui eu tenho o Sol, aqui eu tenho a Terra e aqui eu tenho a Lua, eu via que a sombra que gerava na Lua eram sombras circulares. Ao mesmo tempo também um navio que você via que no horizonte primeiro desaparecia a parte de baixo e depois desaparecia a parte de cima. Quer dizer que ele fazia esse movimento aqui. Então, através de algumas observações empíricas, começa a ser notado a esfericidade da Terra. Mas ainda tinha um grande desafio de entender o tamanho dessa esfericidade. Para isso, como foi possível calcular? Começa toda a brincadeira com um cara chamado Eratóstenes. Desculpa, é porque eu sempre pego esse S e jogo para cá. Eratóstenes, ele começa a ter uma prática. Ele era um grande filósofo e também um geometrista fora do comum. Ele resolve colocar pelo menos dois pilares, um em Alexandria e o outro em Siena. A partir desse momento que ele bota esses dois pilares, ele começa a observar o tamanho no mesmo instante, o mesmo período do dia. Ele começa a observar o tamanho justamente da sua sombra, daquele pilar. E ele percebe que em um pilar a sombra está maior, em outro pilar a sombra está menor, com uma diferença entre eles de uma angulação do Sol de cerca de 7 graus. 7 graus e pouquinho. Com isso, ele consegue notar o seguinte, espera aí, se em relação a 360, isso daqui está 50 vezes menor, quer dizer que a distância entre esses dois pilares, em termos da circunferência da Terra, também está 50 vezes menor. Logo, partindo desse princípio, ele conclui, fazendo uma multiplicação da distância entre esses dois pilares, que era em torno de 800 quilômetros, e ele chega à ideia que cerca de 40 mil quilômetros é o perímetro de esfericidade da Terra. Pronto. Se antigamente já sabia que havia uma esfera de fato, e tinha um formato de uma esfera,
através de sombra, através de observações empíricas, através de um método científico. Ele estabelece justamente o tamanho dessa esfera. O tamanho dessa esfera justamente é definida nesse momento. Então, a partir dali, a ciência começa a se revolucionar, passa por um leve momento onde a ciência, principalmente a ciência astronômica, começa a perder um pouco de importância na Idade Média, outras ciências se desenvolvem, a astronômica nem tanto. E com isso, a gente chega justamente aos momentos pós-Idade Média, onde há uma nova leitura, o cientificismo cresce cada vez mais e a razão instituída por Kant, dentro dos métodos científicos, começa a estabelecer uma nova leitura de mundo e de ciência. Com isso, a gente vai ter os movimentos estudados do nosso planeta Terra. A gente vai ter pelo menos 2 movimentos em relação ao Sol. O primeiro movimento é o movimento chamado de movimento de rotação. Então vamos lá. A Terra, ela gira ao entorno do Sol, mas ela também gira em torno de si mesma. Em um eixo, justamente, no próprio eixo, que ele não está referenciado, teoricamente, ao eixo como se ele estivesse certinho. A Terra está inclinada a cerca de 23 graus, ponto 27, e aliás, é essa inclinação que vai gerar as estações do ano. Se a Terra não fosse inclinada, nós não teríamos diversas estações do ano. Quero dar um destaque justamente para vocês em uma volta. Dentro desse movimento de rotação, ele normalmente gira em torno de 23 horas e 56 minutos e 4 segundos. Ou seja, nós não temos 24 horas certinho em termos de rotação no geral. Logo, partindo desse princípio, a gente justamente estabelece essa soma, como posso dizer, a volta solar dentro da Terra, ela precisava, para ser complementada, se ela fosse 24 horas, o nosso ano teria menos dias. Mas como esse horário ele é menor, eu preciso pelo menos acrescentando alguns dias até somar essa volta completa solar e lunar até, de fato, o Sol. Destaca-se o seguinte: é através desse movimento de rotação que a gente vai ter a diferença entre dia e noite. Existem alguns locais, por exemplo, agora são exatas 7 horas da manhã e 2 minutos. Opa, eu tenho um horário. Esse horário ele vai valer apenas para a região que eu estou. Em outros locais do Brasil e do mundo, eu terei outras horas, porque enquanto eu estou de manhã, já existem espaços no mundo que estão chegando ao final da tarde e já estão à noite. A lógica é justamente essa. Eu vou ter uma alternância entre dia e noite. Também quero dar um destaque muito claro que esse movimento de rotação, ele gera efeitos justamente na superfície da Terra, como, por exemplo, ventos que deveriam seguir retos acabam sofrendo um certo desvio, assim como furacões, tornados, que giram em um sentido horário no espaço, acabam girando em sentido anti-horário em outro hemisfério. Ou seja, basicamente, aqui os hemisférios vão ter diferença na circulação de ventos. A gente também acaba sentindo isso, por exemplo, no ralo. Quando a gente abre o ralo de um tanque, isso gira em um sentido no hemisfério sul e vai girar no sentido oposto no hemisfério norte. Isso só é possível através do movimento de rotação. Quem descobre isso? Gustave Coriolis, conhecido como chamado efeito de Coriolis, que é um efeito, uma pseudo-força que justamente gera desvios aparentes em trajetórias que deveriam ser retilíneas. Esse movimento de rotação gera uma característica muito clara, que é justamente os chamados fusos horários. Os fusos horários, eles têm uma marca muito importante. Primeiramente, eu tenho uma Terra
que ela funciona, essa Terra, ela tem 24 horas aproximadas de rotação. Essas 24 horas quer dizer que há espaços no globo, a gente vai ter que dividir esse globo em 24 espaços. 24 espaços, porque enquanto um espaço está marcando o início de uma rotação, o outro espaço tem que marcar o final dessa rotação. Então a gente marca justamente 24 espaços, porque nós temos espaços que estão de dia e espaços que estão de noite. Se a gente vai pensar isso como uma esfera, a gente vai ter que pensar isso daí como uma distância em graus. Muitas das vezes a gente pensa que as distâncias podem acontecer em metros, decímetros, centímetros, quilômetros. Mas quando se trata de movimentos circulares, muitas dessas distâncias elas podem ser também em formato, que eu posso dizer, formatos angulares. Então, essa distância é uma distância de rotação que a distância completa é 360 graus. Se um espaço de um começo da rotação existe um espaço de final de uma rotação, esse espaço do começo, uma hora vai alcançar o final dessa rotação, porque isso está rodando. Ele está começando a corrida e uma hora ele vai terminar a corrida. Logo, há espaços que já estão terminando a corrida e espaços que estão começando. Eu dividi isso. 360 graus é justamente a minha medida no geral. E eu dividi isso justamente nada mais, nada menos para a minha lógica de longitude. 360 graus é a distância, o tempo eu tenho justamente de 24 horas, logo a cada 15 graus de longitude eu tenho a mudança de 1 hora. Então, a cada 15 graus de longitude, eu tenho a mudança de 1 hora. Destaca-se justamente que o meridiano de Greenwich vai marcar a hora principal. Claro, Greenwich ele tinha uma razão muito forte dentro do mundo. É através de Greenwich que a gente tinha uma visualização muito forte justamente da perspectiva mundo em sua importância no geral. Então ficava o observatório do grande centro astronômico e da grande potência mundial conhecida como Greenwich. E eles notaram o seguinte: os espaços mais novos vão ser vistos a leste. Então, quanto mais a leste eu for, mais terá o aumento das horas. Então, se eu agora começar a caminhar para leste e eu ultrapassar um fuso, o fuso é justamente o espaço que vai delimitar ali 1 hora, então esse daqui é o espaço de um fuso. Se eu ultrapassar esse fuso, eu terei que aumentar 1 hora. Se eu vier para o outro lado, que é o lado oeste, eu vou ter que diminuir essa hora. A lógica é justamente essa. À medida que eu vou para leste, eu aumento. Então, sempre os horários de dias mais novos sempre são a leste. Então, você consegue notar isso, por exemplo, na troca de ano novo, quando eu vejo justamente que a gente está aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, e no telejornal já passa o Réveillon na Austrália. O pessoal fala, já é Réveillon na Austrália. Por quê? Porque aqui está o horário mais novo, enquanto a oeste estão os horários mais antigos, justamente dentro dessa ideia. E esses fusos horários, eles são fusos que nem sempre eles vão seguir retos, não. Eles podem sofrer uma série de desvios devido à lógica política daquele espaço. Então, através da política daquele espaço, um fuso ele pode aumentar ou ele pode diminuir o seu tamanho no geral. Com destaques de como calcular esses fusos horários. Vamos pensar o seguinte aqui. Se eu tenho o mesmo hemisfério das duas cidades, então uma está no lado oeste e o outro está no lado oeste, você vai ter que buscar a diferença entre esses fusos. Por exemplo, se a cidade A está a 30 graus e a cidade B está a 90 graus, eu vou ter que buscar a diferença. 90 menos 30, 60 graus. Partindo desse princípio, 60 graus, eu vou pegar esse 60 e dividir pela velocidade angular de iluminação do Sol, que é justamente 15 graus por hora. Corto a hora
quer dizer, corto os graus com os graus lá, e me resta justamente 60, naquele exemplo que eu citei, 60 dividido por 15 vai dar aproximadamente 4 horas, porque os graus vão cortar, só vão sobrar as horas. A partir do momento que eu tenho 4 horas, eu sei que a distância em longitude era 60 graus, mas a distância em horas é de 4 graus. Tu tem que partir do princípio que qual é a cidade que está 4 horas adiantadas e qual é a cidade que está 4 horas atrasadas. É simples. Olha para isso daqui. Se a cidade que estiver a leste, ela vai estar com aumento de 4 horas. Se a cidade estiver a oeste, ela vai ter a diminuição de 4 horas. Se eu sei a cidade a leste, qual é a cidade, então eu vou diminuir as horas para achar as horas da cidade oeste. Eu tenho também fuso horários brasileiros. No Brasil, fica claro aqui justamente que ele não segue os padrões da linha corretinha. Eu tenho uma série de desvios. Primeiramente, eu tenho o fuso horário das chamadas ilhas oceânicas. Esse fuso horário, ele marca o chamado -2. É através desse -2 aí que eu tenho as chamadas ilhas oceânicas brasileiras, que aqui eu tenho Fernando de Noronha, eu tenho Trindade, eu tenho uma série de ilhas que marcam justamente esse espaçozinho aqui, esse iniciozinho aqui. Aqui estão as horas mais adiantadas no nosso país. Porém, no nosso país, todas as horas são atrasadas em relação a Greenwich. Por quê? No nosso país ele está a oeste de Greenwich. Então todas as horas elas são menos. Por que menos? Porque eu falo em relação a Greenwich. Porém, se eu só focar nos horários brasileiros, as ilhas oceânicas são os horários mais adiantados em relação ao Brasil. Depois nós vamos ter o -3 e é aqui que eu vou ter o fuso horário chamado de fuso horário oficial brasileiro. Então é aqui o fuso horário oficial brasileiro, tranquilo? Então nós vamos ter todos os estados do Nordeste, mais Sudeste, mais Sul, além de Goiás, Tocantins, Pará e Amapá, dentro do -3. No -4 nós vamos ter alguns estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas e Roraima. E no -5 nós vamos ter o Acre e parte oeste do Amazonas. Partindo desse princípio também, eu tenho a chamada linha internacional de datas. Vamos tentar focar no seguinte aqui, ó. Se eu tenho, para cada lado a leste eu tenho 180 graus, e se para cada 15 graus de longitude eu vou aumentar 1 hora, logo eu posso chegar no meu máximo aqui. Esse meu máximo é a linha oposta ao meridiano de Greenwich. Então, se aqui eu tenho meridiano de Greenwich, eu tenho inclusive um globo aqui, eu posso mostrar isso para vocês. Espera aí. Se aqui eu tenho o meu chamado meridiano de Greenwich, e ele está aqui, ó, e ele está aqui, então se um lado eu tenho o meridiano de Greenwich, do outro lado eu vou ter a linha internacional de data. O que é a linha internacional de data? Se aqui, ó, no meu meridiano de Greenwich eu for aumentando, aqui no final vai dar 12 horas a mais. E aqui vai dar 12 horas a menos. Qual é a ideia? A ideia, ela é bem simples. Deixa eu botar meu globo aqui. É através desse globo que eu vou ter justamente dessa linha chamada linha internacional de data, a mudança para um país, a mudança de hora para um país. Por quê? Se eu comparar e jogar 12 horas a mais e 12 horas a menos para o oeste, quer dizer que esses dois pontos, se eu tivesse duas cidades fictícias, na pontinha aqui, uma outra cidade aqui, na pontinha, essas duas cidades, elas teriam a característica de estarem uma vizinha da outra. Essa cidade, que é uma vizinha da outra, gera justamente uma linha chamada de linha internacional de data.
Essa linha internacional de data, eu tenho justamente o seguinte. De um lado dela, eu tenho o dia 26 e do outro lado eu tenho o dia 27. Os dois vão estar na mesma hora. Essa linha ela não atravessa nenhum país, cruza apenas o Oceano Pacífico. E nessa linha aqui eu tenho uma marca. Se eu atravesso ela para cá, eu tenho justamente o aumento, a diminuição de um dia. Então, se eu cruzo ela em sentido ao hemisfério oeste, claro, aqui eu vou estar andando em direção, aqui eu vou estar andando em direção a leste. E eu vou chegar no hemisfério oeste, porque eu estou cruzando a outra parte do globo. E aí eu diminuo uma hora. Já para cá, eu vou aumentar uma hora. Se eu estou no hemisfério leste, eu aumento a hora. Se eu estou no hemisfério oeste, eu diminuo uma hora. Já o movimento de translação, uma hora não, desculpa, um dia. Voltando aqui rapidinho, eu diminuo um dia. Então, se eu vier para o lado oeste, eu vou diminuir um dia. Eu estou no dia 26/1, aqui, porque eu vi essa uma hora e isso travou minha mente. Se eu for para o lado leste, eu vou aumentar um dia. Então, é uma linha que, se eu cruzar, eu posso aumentar um dia ou diminuir um dia da minha vida. Essa é a ideia. Um dia da sua vida, mais ou menos, né? Por assim, você entendeu. Então, se eu cruzar e for para o lado oeste, eu vou diminuir um dia. Se eu for para o lado leste, eu vou aumentar um dia, tá? Então, é uma linha fictícia que está no Oceano Pacífico, não cruza nenhum país, e se eu atravessar, eu posso aumentar ou diminuir um dia. Já o movimento chamado movimento de translação é o movimento justamente onde a Terra ela faz o contorno por volta do Sol. Esse movimento ele não é um movimento circular, ele é um movimento elíptico, tá? Então ele apresenta uma elipse dentro dessa ideia. Destaca-se no geral o seguinte: o Sol também não está no centro. O Sol ele está mais para um lado do que para o outro. Esse lado que ele está mais próximo, a gente vai chamar esse momento aqui de periélio. Já o momento onde ele está mais distante, a gente vai chamar de afélio. Suave? Uma volta completa normalmente dura 365 dias e 5 horas e alguns minutos. Então, por acaso, ele não gera justamente fechadinho 365 dias. Ele sempre tem quase 6 horas a mais. Com isso, de 4 em 4 anos, no ano de 2024 é um ano que isso vai acontecer, nós vamos ter que ter um ano chamado ano bissexto. É nesse ano que a gente justamente tende a fazer o seguinte: botar um dia mais no mês de fevereiro. Então tem o dia 29 de fevereiro, que vai ter justamente essa compensação dessas horas a mais que a gente tem a cada ano. Por quê? Se a gente não tivesse isso, o verão que sempre inicia no dia 21 de dezembro, ou dia 22 por ali, ele cada ano, a cada 4 anos, ele passaria um dia para frente. Quer dizer que a gente teria daqui a pouco o verão começando em junho, ou o verão começando em julho. Não, para corrigir isso, a gente justamente cria o chamado ano bissexto, tá? 2024, 2028, 2032. E a inclinação da Terra gera as estações do ano. Se a Terra não fosse inclinada, nós não teríamos estações do ano, mesmo com o movimento de translação. Então, o movimento de translação somatizado à inclinação da Terra gera justamente esse processo. E isso vai gerar 2 momentos no nosso planeta. Nós temos o solstício, que é quando a Terra está muito próxima ao Sol em um dos seus hemisférios. Aqui o hemisfério sul está mais próximo ao Sol. Aqui o hemisfério norte está mais próximo ao Sol. Normalmente, isso acontece em algumas datas específicas. No dia 21/12, nós vamos ter o início do verão no hemisfério sul e início do inverno no hemisfério norte. Nessa datazinha aqui. Normalmente, aqui eu tenho maior iluminação
ao sul do globo, tá? Quanto mais ao sul, mais o Sol tende a nascer mais cedo e se pôr mais tarde. Chegando, se caso eu for a Groenlândia, se caso eu for a Antártida, totalmente no sul do globo, nesse caso o Sol nem vai nascer e nem vai se pôr, ele vai se permanecer diretamente. Mas também nesse mesmo dia, quanto mais ao norte eu for, menos iluminação do Sol eu terei. Então, nesse caso aqui, quanto mais ao norte, se eu for ao Polo Ártico, lá eu não terei nenhum dia. O Sol ele nem vai se pôr e nem vai nascer, porque ele não vai aparecer nesse dia aqui, no dia 21/12. Mas se eu seguir 6 meses depois, no dia 21/6, aí é o outro solstício. Nesse momento, vai começar o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Se liga que é quando a gente vai ter a maior iluminação no globo terrestre, justamente vai ser a região norte. Agora tudo muda. Quanto mais ao norte, mais o Sol vai tender a nascer mais cedo e se pôr mais tarde, no mês de junho. Tranquilo? E quanto mais ao sul, menos o Sol vai se mostrar presente. Já os equinócios são os momentos no meio dos solstícios. Enquanto eu estou fazendo o solstício, de um lado para o outro, eu vou passar por um equinócio, que normalmente é no dia 21/3 e no dia 23/9. Aqui, no equinócio do dia 21/3, começa a primavera para o hemisfério norte e o outono para o hemisfério sul. Nesse caso, nenhum lado vai ser mais iluminado do que o outro. Todos os espaços do globo vão ter cerca de 12 horas de iluminação do Sol. Já aqui no dia 23/9, a gente vai ter primavera mais ao sul e outono ao norte. Aí a lógica basicamente vai se inverter nos equinócios. Tranquilo? Olha, aula complexa, muita coisa a gente comentou nessa aula, então faz o seguinte, eu vou sair da frente para que você possa fazer as suas anotações e ver tudo bonitinho. Galera, ó, beijos e abraços. Espero que vocês tenham curtido cada ponto aqui que eu coloquei para vocês. Fiquem com Deus, estamos juntos e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.